Imagina o que aconteceria se algum jogador do quilate de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar desistisse de disputar a Copa do Mundo de 2018 sem ser por contusão, nada disso. Desistisse por conta própria, qual que seria a reação do mundo? Bom, é isso que está acontecendo agora nas vésperas da Copa do Mundo feminina que vai ser disputada na França de 2019. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo. A Ada Hegerberg, uma jogadora norueguesa de 23 anos, que é talvez a maior estrela do momento no futebol feminino, se recusou a disputar a competição. A gente vai explicar o que aconteceu, mas eu já antecipo que é por uma causa muito nobre. Depois da vinheta. Antes de começar, só um recado para você que está assistindo o vídeo. Se ainda não tiver inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora para receber nossas notificações. A gente sobe vídeos 2 vezes por semana, falamos bastante dos assuntos do momento. Agora vai ter a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. Então, para começar a abordar esse torneio bem bacana que está vindo aí, vamos contar a história da Ada Hegerberg. Como eu disse, ela tem só 23 anos, mas não é exagero dizer que ela é talvez a jogadora mais importante do mundo no momento, a grande estrela do futebol feminino. Para ter uma ideia, pela primeira vez a France Football deu aquele consagrado prêmio Bola de Ouro para as mulheres também, criou a categoria futebol feminino e a primeira vencedora foi a Ada. Ela já ganhou 2 vezes também o prêmio da BBC de melhor jogadora de futebol feminino, ganhou em 2017 e já ganhou em 2019. Ela é tetracampeã da Champions League feminina pelo Lyon. Na última final que teve com o Barcelona, ela fez um hat-trick. É a jogadora mais bem paga do futebol feminino na atualidade. Enfim, é a grande estrela do momento, mas ela não vai disputar a Copa do Mundo de futebol feminino. Ela decidiu lutar pela igualdade de gênero, vamos explicar isso aí. Esse boicote da Ada, na verdade, não é a competição Copa do Mundo, é a seleção norueguesa, e isso começou em 2017, na Eurocopa Feminina, quando a Noruega fez uma campanha muito decepcionante, perdeu os 3 jogos da primeira fase, acabou caindo na primeira fase, e a Ada, então, quando acabou o torneio, ela disse que não queria mais jogar pela seleção norueguesa, disse que tem muito orgulho de representar o país dela, mas que do jeito que estava, ela não queria permanecer. Inclusive ela disse que sempre que ela jogava pela seleção norueguesa e depois retornava para o Lyon, ela tinha a impressão que as coisas pioravam. Enfim, que ela voltava pior como jogadora. Problemas de estrutura, problemas de igualdade de salários. A Federação Norueguesa, vendo a sua grande estrela agir dessa forma, tomou medidas. Por exemplo, foram equiparados os pagamentos feitos para os homens com os pagamentos feitos para as mulheres. Inclusive o próprio time masculino da seleção norueguesa se ofereceu para pagar uma parte dos rendimentos publicitários que eles têm, ofereceram para dividir isso também com a seleção feminina. A Federação Norueguesa, numa coisa pioneira também, colocou uma diretora mulher para cuidar tanto da seleção masculina quanto da feminina. Enfim, tivemos avanços, mas a Ada mantém o que ela falou lá em 2017, disse que ainda não quer retornar para a seleção norueguesa, vê outros avanços, né, para acontecerem mais para frente. Mesmo a seleção tendo conseguido vaga para a Copa do Mundo, ela não retornou, que é o caso de um outro escandinavo, né, o Ibrahimovic, que saiu da seleção sueca e quando a seleção sueca foi para a Copa, chegou a cogitar voltar. A Ada não, ela mantém o que ela tomou de decisão lá em 2017. Como eu disse, aconteceram alguns avanços, teve essa equiparação de pagamentos de homens e mulheres por parte da Federação Norueguesa, mas a Ada já disse algumas vezes que o problema dela, a razão dela estar afastada da seleção, não é simplesmente uma questão financeira, é uma questão mesmo de respeito. É o termo que ela usa, né? E a gente entende então que tem a ver com a estrutura da seleção norueguesa mesmo. Porque a seleção norueguesa já foi uma grande potência do futebol feminino, chegou a ser campeã da Copa do Mundo em 95, foi medalha de ouro na Olimpíada de Sydney 2000, mas desde então, desde 2010 mais ou menos, vem acumulando fiasco, se tornou uma seleção muito fraca perto do que já foi, e a estrutura do futebol norueguês em geral está bem comprometida, né, no futebol feminino. Até se a gente comparar com a Suécia, que tem uma liga forte, né, vizinha da Noruega, a Suécia tem uma liga forte, inclusive a Marta, a Cristiane, a Formiga, as grandes estrelas da seleção brasileira já jogaram na liga sueca. A Noruega não. A Noruega tem uma liga
que é fraca, tem problemas financeiros. Teve um caso recente do Avaldnes, não sei bem se é assim a pronúncia do time, mas um time que foi disputar a Champions League feminina e não tinha dinheiro para viajar, teve que fazer uma vaquinha. É uma coisa impensável na vizinha Suécia, mas que acontece na Noruega. Inclusive, tem quem diga que a Ada só se desenvolveu tão bem como jogadora porque ela saiu cedo da Noruega e foi jogar na Alemanha, que é um país com mais estrutura para o futebol feminino. Então, muita coisa leva a crer que essa coisa da Ada tem muito a ver com isso, com o problema de estrutura. O técnico e a diretora da seleção norueguesa insistem muito para que a Ada retorne para a seleção, mas ela diz que ainda é uma coisa distante, ainda tem muita coisa para evoluir, e isso tem a ver muito com ela jogar no Lyon, né, que é um clube que é um exemplo, porque o Lyon tem essa política de... Tudo é dividido igualmente entre o time masculino e o time feminino, os mesmos ambientes, o mesmo centro de treinamento, até a questão de salários eles procuram equiparar. Então ela já tem esse exemplo do Lyon, de como pode ser, né, a realidade que ela não encontra na Noruega, e também tem a ver com a formação dela. Ela já comentou isso, que ela foi acostumada a viver num ambiente, pela criação que teve com os pais, em que ela sempre contestou coisas que ela considera erradas, que não é bem a cultura predominante na Noruega, segundo ela própria, né? A Noruega, as pessoas são criadas de um jeito que elas não querem criar grandes escândalos, criar uma grande contestação. Então a Ada já disse que ela acabou chocando um pouco as companheiras de time, a sociedade norueguesa, por aparentemente não são demandas assim tão graves para muita gente, mas que ela considera que ela precisa lutar para equiparar essa estrutura, para melhorar a estrutura, e que então ela está mesmo enfrentando de frente e boicotando a seleção. Por enquanto não vai ser nessa Copa do Mundo que ela vai voltar. Boicotar a própria seleção às vésperas de uma Copa do Mundo não é necessariamente uma novidade. Inclusive a gente tem casos no futebol masculino. Por exemplo, o Cruyff, jogador holandês, que ele não disputou a Copa de 78 porque ele quis ficar com a família depois de sofrer uma tentativa de sequestro em Barcelona pouco antes. Assim também é o caso do Pelé, que ele disse recentemente que ele recebeu o convite para jogar a Copa de 74, né, voltar à seleção brasileira, e que ele não foi em boicote ao governo militar. Ele deu essa versão recentemente. Enfim, a gente tem essas histórias. A diferença é que no caso do Cruyff e do Pelé, os dois já estavam bem consagrados, né? O Cruyff já tinha brilhado muito na Copa de 74, o Pelé já era tudo que ele é no ano de 74. A Ada não, a Ada Hegerberg está começando ainda a carreira, então seria muito importante para ela brilhar nesse Mundial, né? Ela seria um grande atrativo para o marketing, torneio, tudo isso, mas ela então está colocando esse posicionamento dela acima dos outros interesses. O legado desse movimento que ela está puxando aí de equiparar as condições, a gente já tem algumas coisas concretas. Por exemplo, como a gente disse, a seleção norueguesa já igualou os pagamentos entre homens e mulheres, e existe uma tendência no futebol feminino disso aos poucos ser ao menos discutido. A goleira americana Hope Solo, que é uma outra estrela do futebol feminino, também luta por essa causa e já disse o quanto que essa atitude da Ada é importante, o quanto é uma inspiração. Bom, ela então não está medindo esforços para colocar essa bandeira aí para todo mundo ver, deixar em evidência. Inclusive, quando ela ganhou o prêmio da Bola de Ouro, ela no seu discurso falou da importância de todas as mulheres se mobilizarem, e ela disse: acreditem em vocês, acreditem que é possível um dia a gente ter igualdade de condições, o futebol feminino ser tratado pelos clubes, pelas seleções, como pelos patrocinadores, como é o futebol masculino. Então esse é o motivo da Ada não disputar a Copa do Mundo. Vai ser uma grande perda esportiva, mas é importante por toda essa bandeira que ela está levantando, né? Bom, então essa foi a história. Antes de acabar o vídeo, eu vou só mandar uns recados. O primeiro é para falar de uma parceira nossa. Mais uma vez estamos apresentando aqui um programa com essa camisa que a Icone fez pra gente. A Icone Sports, para quem não conhece, eles produzem uniformes personalizados. Você pode montar um uniforme pro seu time de bairro, pro seu time com seus amigos.
Entra lá em ultimadivisão.com.br/ícone e você vai ver vários modelos de camisas que dá para customizar com as cores que você quiser colocar, e você entrando por essa página do Última Divisão, você ainda consegue um desconto. Uma outra parceira nossa é a Vestiário Company. Às vezes a gente apresenta uns programas com a camisa deles. Você entra em vestiariofc.com.br, você vai ver várias opções de camisas com a temática futebol, de uma moda mais casual assim, mas várias camisas bacanas com a estampa de futebol. E se você se interessar por uma das camisas, você pode comprá-la usando o cupom Última Divisão. Última Divisal, tudo junto, sem acento. Coloca esse cupom na hora de pagar que você ganha um desconto. Então é isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o quanto vocês acham que o momento do futebol feminino aí. É bem importante que esse ano a Copa do Mundo vai ser televisionada, vai passar na TV aberta para o Brasil, né? O futebol feminino está quebrando muitas barreiras. Vamos falar sobre isso nos comentários, sobre o legado dessa luta da ADA, o que você acredita que ainda é necessário fazer, e mandem sugestões de temas que vocês querem que a gente fale abordando o futebol feminino. A gente quer falar mais sobre isso. É isso, gente. Até a próxima!